Cara, fim de semana eu fiquei assistindo filmes, comi doce Eu pra vi. caralho também, muito doce. Tipo, teve um dia que eu mandei pra dentro um brigadeiro de coco inteiro pra dentro, um beijinho inteiro de prato, de colher, sabe? Isso que eu ia falar, tu falou brigadeiros de coco, eu fiquei, brigadeiros de coco. Enfim, e aí eu assisti, nesse fim de semana eu assisti Homem-Formiga Quantumania, e cara, eu nunca na minha vida pensei que ia dizer isso, mas eu me diverti mais assistindo Milha Pérez do que esse último filme do Homem-Formiga. Caramba. Pior que eu gosto do primeiro do Homem-Formiga. Eu também, eu gosto do segundo também, mas o terceiro, ele não é ruim. No geral, como filme, ele é melhor que a Emília Pérez, só que ele é tão medíocre. Emília Pérez, apesar de ser ruim em tudo que faz, ele pelo menos é algo diferente, sabe? E Emília Pérez, eu ri do absurdo e tudo mais e da. Tu acompanhou minha reação. Sim. Homem-Formiga, eu fiquei com a mesma cara do início ao fim do filme. Eu não ri de nenhuma piada. Nenhuma. Eu vou abrir aqui os quadrinhos pra eu não me perder na hora de comentar. E você? Como tem sido os últimos dias? Tem sido bem corridos. Bastante coisa agora que eu tinha que fazer. Agora eu tenho mais reuniões na semana. Na semana não, no mês. Porque tem umas que não é toda semana. E aqui tá fazendo um. Agora parou. Mas teve um tempinho de chuva e foi engraçado porque eu saí com guarda-chuva várias vezes, né? Tive que sair alguns dias com guarda-chuva e choveu pouco, né? Todas as vezes. Aí teve até uma vez que eu saí, eu não ia levar guarda-chuva, eu fui levar e eu fiquei tipo, pô, vou levar porque eu sei que quando eu não levar vai chover. E aí ontem aconteceu exatamente isso. Ontem eu esqueci de levar guarda-chuva e choveu. Olá você, meu caro ouvinte, eu sou o host Rafael Wayne e... Dança, gatinho, dança! Olá você, eu sou seu co-host Rafa França e ele definitivamente está de olho em você. Pois bem, meus caros ouvintes, continuando aqui nosso esquenta para a próxima temporada de Doctor Who, nós estamos agora cobrindo os quadrinhos do 15º Doutor na Doctor Who Magazine, né? Da vez passada que a gente fez isso, a gente cobriu Samancópolis, que era o que tinha na época que a gente gravou, e quando ele foi publicado já tinha outras aventuras do 15º. Então aqui a gente vai estar cobrindo uma maratona de quadrinhos dele, indo desde The Hands of Fear, né, que foi a segunda história dele, até a última, que foi o... Qual que é o nome dessa desgraça? No Signs of Life, né? A história 6 dele. Já tem bastante historinhas, né? Sim, sim. Então é Bem isso, pessoal. pequenininhas, bem rapidinhas, mas bastante. Então é isso, gente. Embarquem nessa tarde, que a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. Bom, primeiro história aqui nossa cobertura, né? The Hands of Fear. Eu gosto muito que ela já faz uma brincadeirinha com o título, né? Com um título da era clássica do Quarto Doutor, que eu acho que foi a última história da Sarah Jane viajando com o Doutor, que foi The Hands of Fear. O que eu gosto dessa história é que o doutor chega já destruindo o barco de algum infeliz, tá ligado? Ah, mais uma terça-feira. Basicamente, cara. É que eu não tinha percebido ainda, porque aparecem, né, uns flocos de neve meio estranhos no começo. Então eu não tinha reparado que a água estava congelada. Então quando o doutor bateu no barco, eu achei que ele realmente tinha afundado o barco do cara. Pô, assim, o Doutor e a Ruby, eles aterrissam em Copenhagen, né? E aí, tem essas neves, né, que estão aparecendo por aí. É aquela coisa, né? Doctor Who foi pra Disney e a gente tá tendo o câmbio com a Elsa do Frozen. E aí, esses floquinhos de neve estão assumindo essas formas, né? Bem pontiagudas. E isso me lembrou um pouquinho o lance da grande inteligência, né? Com os flocos de neve inteligentes, sencientes, que fizeram os bonecos de neve lá em 2012, em Death Note. Sim, sim. Então, dá pra ver, tipo, eu gosto do design porque são flocos de neve que parecem
sei lá, eles parecem uma shuriken, sabe? Sim, parece. Eles são, eles são muito agressivos. Eles são descritos como parecendo com porcos espinhos, né? Com as formas. Sim. Tem esse rio aqui, né? Que ele vai congelando e tudo mais. E aí, no meio dessa tempestade, a Tardes aparece, ela colide contra um barco, né? E eu acho meio engraçado isso, que, tipo, o doutor ele reage de uma forma muito natural, como se não fosse nada. O doutor ele sai lá da Tardes, todo felizão. Aê, Ruby, chegamos no Clube Scandi, não sei o que, aqui a gente vai encontrar a Vit, Lauren, Manzel Merlot. Você vai ter a noite mais louca da sua vida, não sei o que, eu acho muito engraçado isso, quando ele faz o maior caos e sai da Tardes como pensando que tá em outro rolê. Eu acho isso muito, muito bacana. Me lembra quando a Tardes parou naquele submarino em Cold War e o doutor ali gritando: Viva Las Vegas! Sim, eu gosto muito quando isso acontece também. Era algo muito comum da era clássica, assim, mas toda vez que acontece na New Who é muito, muito engraçado. E uma coisa que eu gosto também de ver nesses quadrinhos é que eles estão alternando entre figurinos que a gente já conhece, né, do doutor. Por exemplo, aqui a gente, enquanto na série a gente vê eles sempre indo para figurinos muito diferentes e tudo mais, que a gente vê uma repetição de alguns muito, muito marcantes. Por exemplo, aqui ele tá com o mesmo figurino do começo, de Church on Abbey Road, que é aquela jaqueta de couro dele, o kilt. Não tinha percebido. Eu até percebi o kilt, porque é meio inevitável, mas eu não tinha lembrado que ele tava com o kilt. Eu só lembro do kilt na cena da dança, que ele tá na balada, mas eu nem lembrava que ele tava com o kilt no resto do episódio. A Ruby também tá com o mesmo figurino dela de Dot and Bubble, né, que acontece mais depois no timeline deles. E já fica muito claro que é uma aventura no começo das aventuras dele, né? Bem antes de Boom, inclusive. Mas enfim, eles chegam nesse rio congelado e eles veem os locais repetindo todos o mesmo nome. Snedroningen. Sim, eles até mencionam, tipo, o fato da tradução, né, tá acontecendo ali, tipo, mas eles continuam repetindo a mesma coisa. E quando eles chegam ali no porto, né, eles já encontram uma figura histórica ali, né? O doutor já conhece uma figura histórica, que é o Hans Christian Andersen. Que é? Amigo, tá na sua vez de dar o Google. Amigo, Hans Christian... Pô, mano, história de Europa, tá ligado? Quem quer saber, tá ligado? Dinamarquês aí, ó. Foi um autor dinamarquês, gente. Claro, todo mundo sabe, Hans Christian Andersen. Embora seja um escritor prolífico de peças, relatos de viagens, romances e poemas, ele é mais lembrado por seus contos de fadas literários. Todo mundo sabe disso. Exato. Não, o pior é que eu vejo o título dessa história, The Hands of Fear, e, sério, eu só penso no Hans Zimmer. É o Hans mais famoso, né? Não tem como. E não ironicamente, o Hans Zimmer ele tem uma conexão com o Doctor Who, mas isso aí é outro papo. O Rafael ele adora botar metade do papo. Eu tenho que garantir a audiência pros próximos episódios do podcast, né, meu amigo? Mas aí você tá prometendo que vai falar um dia. E aí tem que cumprir. Cadê suas promessas? Cumpridas. Qualquer coisa dito e pronto, ninguém mais sabe. Entendi. Inteligente. Pois é, e aí o doutor reconhece o Hans, né? Ele vai recitando alguns clássicos, né, que ele escreveu: Fambelina, Os Patinhos Vermelhos, O Patinho Feio. E aí o Hans, ele está fugindo de uma figura, e aí aparece uma figura, né, que eles estão chamando de Snedroningen, né? Na verdade, eles estavam chamando a Ruby de Snedroningen. Agora que eu tô por conta dos olhos azuis dela. Sim. Aí, ó, racismo, cara. No meio do Doctor Who, olha isso. Eu vou fingir que você não falou isso. Eu tô zoando, porra. Lembra o Samurai de Olhos Azuis. Sim. Também é a mesma coisa. O doutor entra em contato, né, com essa neve, e ele fala que é como se fosse uma neve alienígena, né? E aí aquele... É muito foda, uma neve alienígena. Novos conceitos são colocados aqui, neve alienígena. E aí ele explica que aquele ciclone polar que a Tarsa estava presa,
ele veio através de uma fissura do espaço-tempo. Desculpa, eu quebrei nisso. Eu só consigo pensar em um monte de caras sentados escrevendo coisas aleatórias, tá ligado? Com um sufixo alienígena. E aí chega ela, né? Uma figura como se fosse uma rainha de gelo, né? Indo atrás do Hans Andersen. E é justamente a Snedronigan, né? Que eles têm tanto medo. Sim. E aí, Rafa, você que é o nosso intelectual de mitologia dinamarquesa. Ah, sim, eu, com certeza. Eu sei tudo sobre mitologia dinamarquesa. O que é Snedronigan? Snedronigan, obviamente, né? É uma rainha de gelo dinamarquesa. Porque, veja bem, o quadrinho, ele é muito bom, né, em explicar. E aí ele já explica ali, né, que Snedronigan é rainha de gelo dinamarquesa. Como é que se escreve Snedronigan? Ninguém sabe. E aí não dá pra pesquisar. Por isso que o quadrinho já deixa ali. É a Rainha da Neve. Exatamente, foi o que eu falei. Realmente não dá pra pesquisar essa porra. Ninguém sabe como se escreve essa merda. Prazer, Eu estou ninguém. tentando. Snedronigan. Ah, tem um W no meio. Não. Não. Oxi, o bagulho colocou com um W. O bagulho me sugeriu com W. Depois ele falou que eu tava errado. Ui? É. Bem-vindos à internet. Enfim. Ai, ai. Cara, agora eu me lembrei do... É o conto de fadas do Hans Christian Andersen. Gente, pô. Exato. E aí ela joga, né, essa neve em cima de marinheiros que estavam por ali e congela e depois estoura, sabe? Nossa, isso é uma morte muito gráfica até, sabe? Pra um quadrinho infantil, sabe? Eu sempre acho essa parte de ser congelado vivo, cara, e estilhaçado uma morte muito brutal. Eu sempre acho isso muito brutal. Então, eu ia te falar que o gelo, ele é justamente o desbrutalizador. Porque, apesar de ser muito brutal, não tem, sei lá, tipo, não tem sangue. Você, muitas vezes, eles desenham o gelo de uma forma que você não vê direito os pedaços da pessoa, tá ligado? Então, muitos fazem isso justamente pra não, tipo, beleza, é evidente que o cara morreu, mas pra não ser um negócio tão agressivo assim. Apesar de ser agressivo pra caralho. Cara, mas tipo assim, E aí? a parte de cima, né? O torso pra cima, tudo explode, sabe? Morreu. Exatamente. Se fosse. É tipo, amigo, Se é fosse tipo, a parte de baixo. é tipo um filé. Tipo assim, você não pode ver quando você come carne, se você vê tipo o pedaço que você tá comendo ali do animal, você vai achar estranho, tá ligado? Por isso que muita gente não come, sei lá, pata, tá ligado? Porque dá pra muito vividamente ver uma pata ali. Agora, quando é um filé, você não reconhece. Quando é só uns pedacinhos de gelo, você não reconhece a parte. Aí fica menos... Caralho, maluco. Olha esse pedaço do corpo humano aqui. E aí tem uma criança que ela reconhece, né, a Snedronigan por conta da forma que o Hans descreve ela nos livros, né, de contos de fadas. E aí... Uhum. E aí a própria Snedronigan fala tipo assim: esse livrinho aqui, não sei o que, cada linha disso aqui é uma traição. E ela fala ainda mais, né? Ah, esse homem, esse escritor mequetrefe roubou minha história. É isso, é igualzinho aquele episódio de Feiticeiros de Waverly Place, que a amiga da Alex volta pra escrever as histórias dela. Pois é. E aí ela vai congelar o filho do Hans. Só que a Ruby, ela intervém e ela acaba ficando na frente desse raio, né? E pronto, ela fica congelada. E aí é isso, né? A Snedronigan parte, ela leva com ela a Ruby. E aí o Doutor e o Hans, eles vão nessa jornada atrás da Rainha do Gelo. Eles têm um floquinho da neve, né? E eles conseguem rastrear ela. E quando vão ver, eles... é até engraçado, porque... eles saem voando no meio dessa neve, né? Rastreando ela. Sim, cara, eu achei muito do nada isso, e muito... Caralho, seria muito engraçado ver isso na série mesmo, tá ligado? Tipo, do nada ele usa um negocinho lá na neve e aí eles são, tipo, jogados, saem voando mesmo. Sim.
E aí eles chegam no Polo. Eu não sei se é no Polo Norte ou no Polo Sul. Provavelmente Polo Norte. Da Dinamarca eu acho que tá mais perto do Polo Norte, né? E eu acho muito bonito esses cenários aqui, sabe? Eles retratam, né, a aurora boreal, não sei o que. E aí tem a fortaleza dela, né? São vários cristais de gelo pra cima. Me lembra muito a Fortaleza da Solidão. Nossa, é verdade, sim. É aquela coisa, estamos aqui no Polo Norte, tá tudo deserto, não sei o que. Onde será que pode estar? Aí atrás deles esse palácio de gelo. Olha, eu acho que um palácio de gelo deve ter uma correlação com a Rainha do Gelo. Sim, sim. E aí a Ruby, dentro desse palácio, né, ela acorda toda acorrentada. E quando ela vai olhar ao redor, ela acorda ao redor de vários... Ela acorda numa espécie de laboratório, né? E ela encontra várias pessoas que foram sujeitos a experimentos dessa rainha de gelo, né? Ela encontra uma que é uma sereia, né? Basicamente, virou uma sereia. Uma outra que tá com o cabelo pegando fogo, não sei o que. Um outro cara que tá com uma cabeça de pato. Então, são pessoas estranhas, assim, e eu fiquei tipo... Todas elas eram do mesmo grupo, sabe? Todos... Se a Rainha de Gelo fez isso com elas, com eles, né? São todas histórias do Hans. Eu não sei, eu nunca li uma história do Hans. Pelo menos eu acho. E aí, a rainha, ela foi fazendo um experimento com a Ruby, né? E deu asas a ela, né? Ela basicamente transformou a Ruby em uma fada. Sim, para que ela tenha o seu próprio conto. E aí, no meio da conversa que a Ruby tem com essas vítimas dos experimentos da Snedronigan e até mesmo com a própria rainha, com a rainha da neve, né, a rainha do gelo, ela fala que ela só captura pessoas tristes, solitárias, aquelas que são muito acompanhadas pela morte, pelo desespero. E ela fala, seu mundo primitivo, não sei o que. Eles não são pessoas tipo, não são difíceis de encontrar no seu mundo primitivo. Sim, sim. E aí, tipo, mano, remete tudo que... a história da Ruby em si, né? De ser uma órfã, verdade. Não só de ser uma órfã, né? Mas, tipo... até do próprio Sultek ficar atrás da Ruby por conta da mãe, tá ligado? Então... Não me lembro disso, não. Depois a gente tem lá o... É que não é morte, né? É abandono, mas tem lá o 73 jardas. E aí, enquanto isso, o doutor ele fica conversando com o Hans, né? Sobre de onde que ele conhece a Snedronigan. E aí ele conta que ele... Quando ele era garotinho, né? E vivia em uma casa em Munkamolestrad. Não sei como se pronuncia esse nome. Mas o pai dele, né? Era sapateiro? Existe esse termo, sapateiro? Existe, é uma profissão. Pois é, o pai dele era um sapateiro e ele compartilhava com Hans, né, o amor por literatura. Uhum. E aí ele lia pro filho, né, as Mil e Uma Noites, não sei o que, as histórias de Aladdin, Alibaba. E aí o homem rico ofereceu pra ele, né, dinheiro pra assumir o lugar do filho dele em um exército que foi levantado para poder lutar contra o Napoleão, que estava invadindo a Europa por completo naquela época. E aí o nosso jovem Hans, ele noite após noite ele desejava para que alguém fosse ler para ele, né? E aí, em uma noite quente de verão, inclusive, ele até acidenta isso. Estranhamente, cristais de gelo foram se formando nas janelas do quarto. E ali estava ela, a Snedronigan. Sim. Cara, eu acho meio estranho que, tipo, essa história ela é muito mais rápida do que a gente tá fazendo ela aparecer. Sim, Porque sim. isso tudo acontece muito... beleza. E aí ela aparece, e aí depois... Vamos atrás dela, e aí conta essa história, e aí é isso. E tipo assim... É muita coisa, mas é muita coisa muito rápido. Eu tô na parte 3 já. Eu sei, mas tipo assim... Cada parte tem 6 páginas só. Ela mostrou pra ele, né, histórias além da imaginação na cabeça dele. E ela prometeu, você pode ter tudo isso e muito mais se você me jurar sua alma imortal. E aí ele falou assim, eu era um bom menino. E como um bom menino, eu recusei. E aí o pai dele voltou pra casa, né?
e ele nunca mais contou histórias. E aí, desesperado, o Hans ele foi lá, ele summonou a Snedronigan novamente, pronto para poder aceitar o acordo dela, mas o pai dele ele escutou tudo por cima e expulsou a Snedronigan de lá, falou para ela ir embora. Só que aí ela foi e tomou a alma do pai dele e colocou um fragmento de gelo dentro do Hans. Sim. E aí o doutor ele percebe que o Hans, as histórias que ele escrevia eram basicamente histórias roubadas da Snedronigan. Eram histórias que ela contou pra ele antes. Aí bateu uma síndrome do impostor, porque ele era, e é isso. E aí tem que desistir da carreira. Exato. E aí ele falava que, tipo assim, antes pensava que era só uma coisa na minha cabeça, né? Que era só uma amiga imaginária que eu vi quando era criança. Ele não achava que ela era real. Enfim, aí Doutor e Hans chegam, né? São sendo atacados por um urso polar. A Snedronigan é avisada por uma barata gigante. Cara, tem umas coisas que só aparecem nisso aí, né? Tipo, essa barata, ela apareceu ainda, ela aparece meio do nada, né? Ai, cara, é Doctor Who, às vezes a gente só aceita. Não sei se eu concordo com isso, não. Mas tudo bem. E aí, no meio dessa confusão, né? A Ruby, ela vê o Dr. e o Hans em perigo. E aí, diferentemente das outras vítimas da Snedronigan, a Ruby, ela não veio por vontade própria. Ela não escolheu ir e virar, sabe, pra ir do lado da Snedronigan, como foram as outras pessoas. E aí quando o pessoal escuta isso, que a Snedronigan cometeu um, entre aspas, erro em trazer a Ruby pra lá, aí o pessoal, caralho, um erro, não sei o quê, e começam a se revoltar. Um sequestrozinho de leve, gente, que isso? Porra, um erro é foda, viu? Ela chama os guardiães dela, não sei o quê. E quando a gente vai ver esses guardas, também foram pessoas que foram sequestradas por ela e viraram... E ela utilizou pra virarem outras coisas. E aí no meio desses guardas, o Hans, ele acaba encontrando com o pai dele. Bye. Sim. E aí quando ele encontra com o Hans, né, ele grita em cima da Snedronigan, não sei o quê. Tipo, você mexeu com o pai errado, não sei o quê. E aí ele fala, porra, por anos minha alma foi sua, não sei o quê, contanto que você deixasse o meu garoto em paz. Mas pelo visto nem isso você fez, né? Então, ó, fim do contrato. E aí é isso, o cara se revolta. É, mais ou menos isso. Os guardas se revoltam contra a rainha, as vítimas elas conseguem escapar. O que mais? Aí no meio dessa revolta, né, ela tem o Hans em mãos. E aí, com isso, ele acaba influenciando ainda mais a mente dele. E aí, com mais histórias dele, essas histórias influenciam mais pessoas, mais jovens. E aí, ela teria mais influência em mais pessoas, né? Ela ficaria mais poderosa por conta disso. Sim. É aquela coisa meio... Nossa, eu ia falar deuses americanos, mas nada a ver. Não, acho que sim. Que tem, tipo, quanto mais crentes você tem acreditando em você, mais forte você fica. E aí, se ninguém acredita em você, você morre. Morre não, né? Deixa de existir. E é justamente essa a solução, tipo... todos eles coletivamente pararam de acreditar no poder dela, né? Mas aí eu acho muita forçação de barra. Porque assim... Beleza, eu entendo a lógica. Mas como é que você deixa de acreditar num negócio que você tá vendo agora? Tá ligado? Porque, você querer deixar de acreditar uma coisa, agora você conseguir... É muita força de vontade. É aquela coisa, né? Meteram os dedos nos ouvidos e falaram, isso aqui não é real, isso aqui não é real, lá, 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 lá. Exatamente, mano. E aí foi isso. Ela literalmente é diminuída, pra ficar na palma da mão do doutor, né? Porque ela perdeu o poder dela de influência. Foi isso. Notas? Nota de rodapé. Eu vou dar um 6. Porque ele é tão qualquer coisa que ele não chega a ser ruim. Meio... Corrido, é muita coisa pra muito corrido. Pois é. Agora, a próxima, que é uma sequência da Monster Makers, é da hora. Sim, eu gostei também. O Dr. e a Ruby, eles vão pra um outro lugar, né, que a Ruby até comenta, né, Reykjavik, que seria uma espécie de boate, uma discoteca, não sei, né, que
Eles estavam indo pra dançar, pra um bailão. Eles estavam indo pra um baile funk, é isso. Basicamente. E aí, quando eles saem da Tardes, todo mundo ali na frente deles grita: a gente se rende! É, e aí tem uma invasão de homens olhos, É, uns ciclopões. sim, tipo, todo mundo grita assim: a gente se rende. Aí o doutor ele desmaterializa a taça e fica todo mundo: ei, pra onde tá indo, porra? Pra onde tá indo? Você nem tomou a gente como prisioneiro. E aí eles voltam pro lugar porque, tipo, porra, a gente abre as portas e todo mundo se rende. Tem um mistério aqui. E se tem mistério, o doutor fica, tá? Descobrir o que é. Exatamente. E aí quando ele volta, tá cheio desses caras ciclopes, né, que você falou e tudo mais. Eles têm um corpo, tipo assim, lembra um pouco do gorila, sabe? Nossa, eu não tinha parado pra pensar, mas realmente lembro. Achei que era só, tipo... Pra mim era só muito forte. E aí eles estão pegando, socando várias pessoas, disparando várias pessoas, e tem várias pessoas, assim, jogadas no chão. E aí tem aquela coisa, né, foi uma diferença só de 5 minutos dessa cidade mais organizadinha até esse caos, sabe? Sim, sim. E aí... Inclusive, Agora, quando eles... corte rápido. Essa cidade aqui, ela me lembra muito aquela cidade lá De Volta pro Futuro, do primeiro filme. Verdade, lembra? Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu... Sei lá, parece uma cidade meio... Me pareceu, parece aquela cidade meio ao redor de faculdade. Não sei por que eu me lembro isso. Um campus? É tipo um campus, isso. Lembra também. E aí o doutor ele começa a questionar, né, pra onde esses ciclopes, tipo assim, pô, quem é você? De onde você vem? O que você come? Por que as pessoas estavam aqui esperando por vocês? Hoje, no... Esqueci o nome. Eu ia fazer a piada do negócio e esqueci o nome. Qual é o bagulho que fala isso? De onde é? Aonde? O que come? Como se reproduzem? Hoje, no Globo Repórter. Globo Repórter, isso, pô. E aí tu vai reparando, pô, nenhuma resposta, mas também não tem nenhuma boca, nem ouvidos, nem nariz. Apenas o olhão. Eu acho engraçado isso, que eles ficam falando, nossa, não tem ouvidos, nariz, boca, não sei o que, é só um olhozão. E aí eles acham isso muito estranho. Tem uns que o olho sai e ele, não sei exatamente se eles morreram. E aí o Dr. e a Ruby, eles acabam se separando, né, correndo. Eles entram em lojas diferentes, né, pra se brigar. O Dr. ele vai pra uma padaria e a Ruby ela vai pra uma loja de roupas, né. Tem sempre uma mãozinha apontando pra trás, assim. Pss, pss, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, vou te dar uma balinha, vem cá. Caralho, referência ao Sr. K agora. Exatamente. Ninguém esperava. E aí, nesses estabelecimentos, né, o Tony encontra a Felícia, né? E a Ruby, ela encontra o Faraday. Nem fudeu que eu vou chamar ele assim, vou chamar ele de Fred. Foda-se. Não, é foda, é foda. E a Ruby, ela tá conversando com o Fred, né? Fala tipo assim, pô, eu tenho um amigo, né, que ele sabe como resolver situações, geralmente. A gente precisa pensar como ele. Como se pensa como doutor? Ninguém pensa como doutor. Até porque... É fazer a coisa mais louca que você vier na cabeça. Exato. E aí o doutor ele tem uma ideia. Ele pega um bolo e ele fala, você distrai um monstro e a qualquer hora joga o bolo no olho dele, na cara. As ideias que só funcionam em Doctor Who, né, maluco? Pois é, aí... E ele fala, tipo assim, enquanto eu estiver cego eu vou lá, pego a arma dele, desarmo ele com minha chave de fenda sônica, não sei o que. E aí, a Felícia, ela questiona, mas por que tudo isso? As armas, elas estão configuradas pra atordoar só o stun. Só pra nocautear, né? E aí ela fala, tá desse jeito pra que eles possam pegar a gente e nos levar. Então, eles todos querem ir, serem pegos. Não, tipo assim, esse é o padrão, sabe? E aí ela fala, mas a gente quer consertar elas pra colocar na configuração pra matar. De atirar pra matar. E ela tá questionando, a sua chave de fenda sônica pode fazer isso? E aí o doutor ele tem uma resposta que eu acho maravilhosa, que é assim, até pode, mas isso me faria uma péssima pessoa. E eu não quero ser uma péssima pessoa. Você quer? Ficar, porra de moralista, caralho. Deixa eu matar os alienígenas, porra. E aí eles vão executar, né, esse plano do doutor. Né, ele vai lá distrair o cara lá do Ciclope e a Felícia vai jogar o bolo no olho dele.
E aí, a Ruby é até interessante porque ela executa um plano parecido com o Doutor. Ela distrai o Ciclope ali perto dela e o Fred pega um casaco pra colocar em cima do olho. Sim, que é exatamente, né, da Alex Reference. Sim, sim. Então, aparentemente, isso é que é pensar como Doutor. Cegar o seu inimigo. É, ele já fez isso uma vez. Com o chapéu. Ah, eu amo essa cena, inclusive. E aí que a gente vê, né, que se virar assim pras costas, que eles podem virar pra várias direções diferentes. E o doutor ele tá questionando, porra, isso aqui é 100% orgânico, então como diabos ela conseguiu dar esse giro de 180 pras costas? É, parceiro. Até fala que às vezes, né, o suprimento de sangue dele deveria ter sido rompido, não sei o que, com esse giro. Mas tá tudo tranquilo, então como? Como que ele conseguiu girar o olho? O que é que na real eles são que nem corujas, né? Tem esse comunicado aqui, né, nos alto-falantes pela cidade. Atenção, atenção, invasores invadidos! Atenção, atenção! A invasão acabou! E começa a voar, né, do céu várias pessoas, né, com uma roupa bem formal, não sei o que, com uma espécie de girocóptero, tipo, sei lá, me lembro muito o guarda-chuva da Mary Poppins. Então isso que eu ia falar, né? Eu achei que era pensei no guarda-chuva mesmo. E eles são conhecidos como os assessores, né? E falam assim, fiquem onde vocês estão, os assessores estão chegando, e todos eles com um tablet na mão enquanto estão segurando esse girocóptero. Sim. E eles estão todos saindo de uma nave gigante, né? De um UFO gigante, né? De um disco enorme. UFO, maluco, OVNI. Ai, porra. E aí eles chegam nas pessoas, tipo assim, bom dia! Em uma escala de 1 a 5, como você avaliaria a invasão de hoje? 5 para muito satisfeita? 4 para satisfeita? 3 para nem satisfeito, nem satisfeito? Olha, moço, foi bem eficiente assim, inclusive eu fui capturado. E aí a Ruby pergunta, porra, isso aqui é uma piada? E ela pega, né, fora um desses Ciclopes, aí a assessora responde, pô, feedback é uma resposta compulsória, ou então você vai ser retornada para o escritório, né, para a reconstituição. Você está satisfeita ou dissatisfeita? Responde agora. Por favor, moça, é pro meu TCC. Cara, eu amo esses cenários assim bem bizarros, sabe? Eu amo. Você vai lá, leva uma surra de um monstro ciclope. E aí você espera por isso todos os dias, e depois disso tem uns assessores voando por aí perguntando: você gostou da surra que levou? Satisfeito ou dissatisfeito? Cara, eu imagino essa sociedade marcando encontros assim, tipo, pô, vamos se encontrar, tipo, depois da invasão? Cara. Terça-feira depois da invasão, pode ser? Você tá livre? Tô livre. Ah, beleza. E aí, na edição seguinte, né, a gente já tem uma propagandinha aqui. Todo mundo precisa de ajuda de tempo em tempo. A gente poderia utilizar uma forcinha extra, certo? Se você precisa de aumentar o seu exército ou uma força-tarefa de paz, e aquela piscadinha, né? Então a Cohort Corp tem a solução para você. Qualquer que seja a sua operação, ou então uma lua de lama, não sei o que, ou então o coração de um império galáctico, a Cohort Corp pode providenciar a você os melhores soldados de choque para espantar os seus inimigos. E aí eles falam, de brutos de baixa mavidade até titãs de 20 metros, de devastadores, generais devastadores, ou decimadores de precisão. O que você precisar, nós podemos fazer. Mas não apenas leve a nossa palavra por isso. Cohort Corp tem testemunhas garantia. Como pode dizer? Tem testemunhas dos nossos clientes felizes através das 5 galáxias. E aí, cara,
puxando pra Star Wars, isso me lembra muito a Camino fazendo aquele exército de clones pro Conselho do Jedi. Ah, sim, com certeza. Tá aqui, ó, tudo contratado aqui, tudo... A papelada já foi assinada, beleza? E aí... Cara, é muito engraçado como Star Wars eles simplesmente aceitam os clones, tá ligado? Ah, não, beleza, aquele mestre lá fez o acordo com a gente, tá tudo certo. Ah, tá O bom. Mestre Sifo Dyas. O mestre Sifo Dyas. Fudeu todo mundo, inclusive. Aham. E aí ele fala, né, que não tem risco de... Como é que é o nome? Risco de motim, que todas as tropas elas vêm com uma garantia de obediência total. Literalmente, os clones com o chip. Aham. E A ele gente vem tem chip falar... inibidor, moço, não se preocupa não. Aham. E não tem nenhum motivo para se sentir envergonhado com erros táticos no campo de batalha. Apenas ligue para o nosso suporte e nós iremos preparar uma remessa nova de imediato. E é por isso que eles nos chamam de... De? Eu pensei que você estava com o quadrinho aberto. Porque eu pensei que você ia completar Eu não tô com o a frase. quadrinho aberto não, eu só tô lembrando de cabeça mesmo. Porra, que podcast é esse? Ah, desculpa, cara, eu não cumpri minha função hoje. Eu sou da memória. E no dia que não estiver mais aqui, hein? Como é que você vai fazer? Eu vou fazer de memória. Acabei de falar, eu sou da memória. Ai, ai. E é por isso que eles chamam a gente de... Os criadores de monstros. Olha lá, olha lá. Ah, Ele falou o sim. nome do quadrinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora é necessariamente bom, Rafa. Não tem como. Exato. Caso a gente tivesse na dúvida depois de uma edição, na segunda a gente realmente tem uma confirmação. É bom. Ele falou o nome do quadrinho. É isso. Agora não tem como voltar atrás. E aqui a gente tem, né, em órbita deste planeta, uma estação, né? E é justamente a sede dessa empresa, né, da Cohort Corp. E aqui a gente tem uma funcionária assim: ah, senhor Churches, o que você acha? E aqui, quando a gente vai ver assim, o Churches, é um cara numa armadura verde e amarela com um monte de X. Ele é patriota. Caralho, verde e amarelo com um monte de X é muito o brasileiro patriota, né? Que é fã do Elon Musk. Cara, esse personagem é uma figuraça porque, tipo, ele enfatiza muito, né, o X, sabe? Então ele fala exciting advert. Sim! Né? E aí ele fica puto quando... E aí as pessoas, né, da Cohort Corp que tá do lado dele, ela começa a falar, né, essas palavras, tipo assim, excited, não sei o quê, e ele fica puto porque ele pensa que ela tá tirando sarro dele. Sim. Você tá zoando minha língua presa, moça? Né? E ela tá falando, tipo assim, o que você acha disso aqui? E aí justamente sobre o experimento que tava tendo ali embaixo, né? Que era E era um planeta de testes, né, ali. Não, e aí quando ela foi falar assim, exatamente. Aí ele pega ela pra enfocar porque ele pensa que ela tá tirando sarro dele. E ele fala, exatamente? Oi? Você se atreve a tirar sarro de Churches, o ex-purgador, Churches, o ex-comunicador, Churches, o grande... O que é Excisor? Não sei o que é Excisor. Então, Excisor pra mim não tem a ver com tesoura, o grande recortador. E aí, tem aqui um pequeno easter egg, né? Porque esses quadrinhos da Doctor Who Magazine, eles basicamente têm uma continuidade própria, né? Eles pegam os elementos da série de TV, mas eles trazem muito à tona elementos que já foram abordados nos quadrinhos, sabe? Eles não têm medo de experimentar. E aí, antes da Doctor Who Magazine existir, existia uma revista chamada Doctor Who Weekly, que começou...
que começou lá na época do quarto doutor. E no começo do Doctor Who Weekly teve uma história com o segundo doutor, que era o segundo doutor encontrando com um cara chamado de Extortioner, né? E parecido aqui com o Churches, a roupa dele, né, era cheia de S por ali, né? E o Extortioner, basicamente, ele tava querendo... ele tava com uma base, né, extraindo elementos, minérios de um planeta, não sei o que, pra fazer uma invasão. E aí o doutor, né, nessa história, né, o segundo, ele justamente interfere, né, pra impedir os planos do Extortioner, né. É até engraçado, porque nesse quadrinho, o doutor, ele não está com o Jamie Zoe. Na verdade, na aventura do doutor, ele estava com outros netos dele. Sim, netos, não é a Susan. Ok. Esses outros netos dele foram introduzidos lá nos anos 60, porque, se não me engano, eles não tinham os direitos de escrever para Susan. Não temos a Susan, então vamos fazer outros netos. E como na época que criaram esses personagens, o doutor, ele ainda não era um alienígena de fato, ele ainda não regenerava, então era meio que dado a entender que esses netos eram netos humanos do doutor. Caramba. A Gillian e o... Porra, agora eu esqueci o nome do segundo, vou chamar de Geminho por enquanto. Mas esqueci o nome dele, real. E tipo, eram netos crianças, sabe? Que ele viajava por aí. É claro, o doutor ele não tem essa coisa de idade não. Todo mundo pro perigo e foda-se. Vai dos 5 até os 155. Você pode... E eu me confundi aqui. Esse quadrinho com o doutor, na verdade, ele não é da Doctor Who Weekly, é da TV Comic, que saiu nos anos 60, eu acho que foi 65 que saiu. Não, mentira, eu acho que foi 67. Porque o segundo ele entrou em 66. Tô me perdendo aqui no timeline. Pera aí. Eu acho que foi de 66 ou 67 que saiu. E aí, nesse quadrinho, esses netos do doutor, eles ficam na tarde o tempo inteiro. Fica só o doutor sozinho, a aventura inteira. E ele fica falando sozinho, sabe? Mas credo, pra que fizeram netos então? Não, esses netos aí era bucho que ele herdou do primeiro doutor, sabe? Entendi. E aí, é isso, né? Eles ficam presos na tarde o tempo todo e o doutor ele fica agindo sozinho contra o Extortioner. E é engraçado porque o doutor ele fica narrando direto as ações que ele tá tomando naquele frame, sabe? É meio engraçado. Mas enfim. E aí, quem me apontou isso foi justamente o Lucas Harkness, né? A semelhança desses personagens. E aí eu acho que ele me disse que era o mesmo personagem, né? O Extortioner com o Churches. E olha, até que faz todo sentido, né? Porque o Churches tem vários títulos, né, que eles se denominam. Então, dele ser Extortioner combina muito com essa piada dele de enfatizar muito o X. Aí a gente tem o Ruby, né, falando tipo assim: tá bom, porra, tá bom, tá aqui minha avaliação. Eu tô muito puta com a situação, não tô nada satisfeita. Cara, um negócio que eu fico nessas duas histórias que a gente leu é que, pô, a Ruby, ela tá muito colocada como a donzela em defesa sequestrada, né? Por aí. Na primeira, ela até que contribuiu porque, tipo, foi ela que alimentou que a chave de defender, de derrotar os Nedronigan, era justamente parar de acreditar nela, sabe? Foi ela que alimentou isso. Tipo assim, eu digo assim, em ambas as histórias o que acontece é a Ruby é sequestrada e isso motiva o doutor a ir, tá ligado? Assim, tipo, pô, o doutor nunca precisou de muita motivação pra resolver um problema que tá acontecendo, né? Pois é, a Ruby gritando isso e a assessora: mas isso é apenas dissatisfeita ou muito dissatisfeita? E a Ruby: porra, último, tô insatisfeita pra caralho, o que é isso? Uma piada, uma pegadinha? E o Freud lá: assessora, bora, eu posso explicar por ela, não sei o quê. E aí a Ruby, ela é levada pra esse disco voador. E aí a Ruby tá sendo levada, né, pra esse disco, e o doutor e a Felícia estavam prestes a serem atingidos por esse tiro, né? No calteador, ela até fala: isso aqui é rotina, mas mesmo que precisa ser rotina, é doloroso pra porra, tá? É como ser tido por tijolos, não sei o que. Isso lembra que pro doutor, né, a parte da regeneração já é uma coisa que a gente tá muito acostumado, mas é dito várias vezes que é como morrer, que dói pra caramba.
Que é como se cada célula do corpo morresse e nascesse de novo. Uhum. E aí, quando eles iam levar o disparo, o irmão gêmeo da Felica aparece, né? E aí, eles vão nesse tropo dos gêmeos, eles serem parecidos, né? Os óculos dos dois são parecidos, o corte de cabelo dos dois é parecido, Sim. as roupas são muito parecidas e até os nomes. A Felica e o Felipe. Cara, a única coisa que muda é que ela usa saia e ele usa calça. Bem isso. E é a mesma cor. E aí o doutor ele assume, né, que o cérebro dessas criaturas não estava dentro dos olhos, era em outro lugar. E aí o olho é nocauteado pelo Felipe. E aí o doutor ele fala, tipo assim, o cérebro tá no torso deles, né, e é controlado... E o olho é controlado por telepatia. É Bluetooth orgânico. Não, isso é bom, tá ligado? Nossa, é O olho muito dele bom. cai e ele... Imagina que se tiver muito alto pra ele ver, ele pode só pegar com as mãos e levantar. Aham. Pois é, aí enquanto isso, a Ruby e o Fred, eles estão nessa sede da Cohort Company. Eles e esses guardas, né? E aí a assessora, ela alinha os monstros em um canto e coloca a Ruby pra vir junto com ela, né? Pra outra sala. E aí ela barra o Fred e fala tipo assim, um outro cara que vai vir com você depois, fica aí atento, tá? E beleza. O tal de Ransin, que ela menciona. E a Ruby pergunta, esse Ransin é o chefe? Não sei o que, ver ele também. E aí a Ransin aparece e pergunta pra Ruby se ela gostaria de olhar através da parede de vidro. E aí quando ela vê através da parede de vidro, tá do outro lado, né, o Fred e os outros monstros. E aí ela comenta, né, que o feedback do grupo foi desapontante. E apenas 21% das pessoas expressou satisfação, né, com a invasão. 36% achou que os monstros eles eram bobos. E aí com isso, ela decidiu então destruir a remessa dos monstros. E aí é uma cena tão pesada, né, porque elas soltam gás e como a sala fechada lembra muito uma câmara de gás, sabe? É literalmente uma câmara de gás. Não, eu sei, mas eu tô me referindo dessa tática que os nazistas faziam, né, de extermínio. Sim, sim. E é um gás muito ácido, né? Os monstros eles vão todos derretendo e tudo mais, e o Fred ele vai derretendo também. Pobre Fred. Nunca Sim. será esquecido. Eterno em nossas memórias. Até eu esqueci dele. Ai, cara. E ela comenta, né, que isso tudo é só pra desfazer a estrutura deles e reaproveitar a biomassa pra próxima remessa. Sim, ó, eles são sustentáveis. Recicláveis, pô. Vai dizer que não se preocupa, vai dizer que essa empresa aí não se preocupa com o meio ambiente. Com essa experiência, né, que a Ruby tem com monstros e com essas viagens que ela teve com o doutor, eles oferecem uma vaga de emprego pra Ruby ali. Eu vi seu currículo, vi que você já tem uma questão aí com monstros. Eu acho que você seria de grande ajuda aqui na nossa empresa. Deram uma de Kate Stewart. Exatamente. Contrataram a Ruby lá. Você tem experiência com monstros? Pega, carteira de trabalho. Cara, ninguém dá mais emprego que o doutor, impressionante. O cara que é contra trabalho. E aí, mais pra frente, a gente vai descobrindo que essa vaga de emprego da Ruby, né, é uma vaga arrombada. A verdade, Rafa, é que todas as vagas são arrombadas. Mas sim. Tipo, ela tava lá, né, lendo o contrato, todos os poréns, etc, isso aqui. E aí ela fala, tipo assim, querida, são mais de 7.000 páginas aí, só de porenzinhos, não sei o que. O tempo tá passando, assina logo o contrato, fia. A alienígena achando que ninguém vai ler os termos de uso. Né? E aí a gente tem aqui uma sala que vai extrair as memórias da Ruby com o doutor. E isso aqui lembra muito aquela sala do satélite 5, sabe? Onde a cabeça abre para expor a mente e vai extraindo as informações. Você lembra? Ah, sim, sim. Lembra muito o ambiente. E ela comenta, né, que graças à influência do doutor, um dos habitantes de lá se revoltou e bateu no olho de um dos monstros, não sei o que. E aí ela questiona, foi por isso que você matou o Fred? Por conta da minha influência? E ela, você sabe como é que é, né? Você encheu ele das suas ideias sobre resistência.
sobre revolução, sobre comunismo. Pô, você ficou falando aí que ele podia ser livre? Que ele não precisava ficar sofrendo todo dia com invasão? Tá Foi errado falar de isso direitos aí, meu. trabalhistas? De fim de Que escala 6 por 1? isso? Que ele podia descansar? Que eles Nossa, podiam casar? que isso. Aí é demais. E aí a Europa questiona, pô, então por que eu tô assinando isso aqui? E ela fala, simples. A empresa vai ter direito exclusivo, vai ter acesso exclusivo a tudo que estiver dentro da sua cabeça. Para sempre. Pensamentos intrusivos sendo vistos pela empresa. E os pensamentos intrusivos que aparecem que a empresa vai acessando. O bicho-papão, os goblins, né? Os Tudor. Olha, isso aqui é mais tarde na temporada do que eu pensava, inclusive. Tá quase no final isso aqui. E outros bichos, né? Que ela foi vendo em outros aventuras com o Doutor que a gente não conheceu. Tem um aqui que parece uma formiga gigante, né? Tem um aqui meio minotauro, sei lá, com umas folhas, não sei. Você tira o que é. Tem a Rainha de Gelo da aventura passada. Tem aquelas lesmas, né? Do Totem Bubble também. Tem uma mariposa gigante. Teve aquela história lá do quadrinho da mariposa, né? Mancópolis. Isso. Pô, muito legal essa cena. E aí o doutor questiona, né? Quanto tempo que tá acontecendo, né? Essas invasões, né? E essas pesquisas. E aí a Felice e o Felipe, eles respondem, pô, ninguém lembra mais. Ninguém sabe, ninguém lembra. Mó tempão. E ela comenta, né? Como é que é o padrão, né? Que o disco voador, ele voa em cima da cidade, né? Às 28 horas a cada anoitecer. Porra, 28 horas no dia. Será que você acha que é o suficiente? 28 horas? 28 horas no dia? Ainda faltaria hora pra fazer as coisas que a gente tem que fazer. Quantas horas você acha que deveria ter o dia? Ah, amigo, muitas horas. Não tem. É que o foda é que quanto mais horas tivessem no dia, mais coisas iam botar pra gente fazer. É verdade. Então é um cálculo meio incalculável, assim. Mas eu acho que umas... acho que 20 horas... não. Só 4 horas a mais? Acho que umas 50 horas dava. Caralho, muita Porra! coisa. Eu tava pensando em 30 e eu já achava muito. Eu pensei em 30 primeiro. 30 pode ser, 30 horinhas. Porra, tá aí. Agora você me lembrou de uma propaganda. Lembrei agora do Itaú. Que ele começou a fazer umas agências assim, 30 horas. Eu fiquei tipo assim, porra, como assim? Qual o sentido? Agência 30 horas? O dia tem 24 só, o que quer dizer? 30 horas? E o que era? Eu não sei, porra. Às vezes ele fica aberto 30 horas, né? De um dia pro outro. E depois ele fecha. Eu não sei, porque tipo assim, estabelecimento 24 horas, não é porque ele tá aberto toda hora, sabe? Não tá aberto o dia todo. Sim. 30 horas seria o que então? Às vezes é 30 horas na semana. Tá ligado? Na verdade ele fica menos tempo aberto. Ele fica aberto 6 horas de segunda a sexta. Faz sentido. E aí o doutor ele comenta, né? Isso aí é como um relógio, então, né? Essas invasões regular, na natural. E ele repara que não tem nada se movendo. E aqui é uma referência ao nome do doutor, né? Em Rose, que ele fala que ele deveria estar sentindo a rotação da Terra, né? A translação, o puxar do Sol. Mas ele não sente nada disso. Nada. Ou seja, não tá translando, não tá rotacionando. Ou seja, não é um planeta. É um palco. Que essa cidade, ela tá trancada em uma órbita daquele disco, né? Do quartel-general. Exatamente. E aí, se a órbita ela tá travada, né? Ele vai lá e mexe no relógio e configura para as 20 horas em ponto. E até faz uma brincadeira. Eles não me chamam de Senhor do Tempo à toa. Eu não sou Senhor do Tempo, mas eu sei. Eu sei que vai chover. Eu sei. Enfim, aí enquanto o doutor tá mexendo ali no relógio e tudo mais, né? A gente tem que o Churches, né, conversando com uma assessora sobre o design dos próximos invasores, né, que estão criando quimeras, mas ela fala assim, isso mesmo, Churches, tudo feito na visão, toque, na sensação. E aí ele fala, quê? Não tem inteligência artificial?
E ele utiliza um GIF e ele imita, né, aquele GIF, né, do Mind Blown, sabe? No... Sim, Ai, eu amo esse quadrinho aqui. Ele é curtinho, mas é uma delícia. sim, isso aí é muito bom. É de virar pros outros quadrinhos e falar, por que você não pode ser como seu irmão? E aí eles comunicam, né, que o disco, né, o dormitório, né, ele começou o reabastecimento automático, só que 11 horas adiantado, que era justamente a interferência do doutor ali no relógio. E eles vão investigar, né, esse glitch, e eles comentam, né, que houve uma interferência que teve um time slip, né, como se fosse uma interferência no fuso de lá. Uhum, Basicamente foi um super horário de verão que o doutor fez. exatamente. E aí o doutor ele adiantou a próxima invasão. E enquanto isso ele reúne a galera nessa praça pra coordenar, né? Pra organizar os habitantes pra se revoltarem contra os invasores. Ele arma a revolução. Exatamente. E aí o plano dele aqui, tipo, quando eles chegarem lá, já vai estar todo mundo nocauteado, sabe? Vai ficar desnorteado. Porra, tá todo mundo caído, o que é que eu vou fazer então? Quem que eu vou nocautear? Sim, sim. E aí, enquanto isso, quando tá todo mundo deitado, eles jogam um jato, uma chuva, e essa chuva, ela tá repleta de nanoagentes, né? E esses nanoagentes, eles vão transformando as pessoas em monstros. Sim, e aí a gente vê os gêmeos, né? Se transformando em fadas? A Felice, as orelhas dela crescem, novos braços, né? Crescem, né, no corpo dela, fica com 6 braços. Ah, é isso, cada gêmeo vira um negócio diferente. E aí o doutor ele tem duas perguntas. Por que essa chuva não está me afetando? Por que ela não está me transformando? E dois, que tipo de música que você se interessa? E aí ele liga, né, Jukebox com a chave de fenda sônica e ele utiliza uma música que tranquiliza ela. E ela para de atacar ele. Pô, finalmente lembraram que existe essa Jukebox, né, e fizeram um uso bom nela. É, cara, o Jukebox tá ali só de enfeite. O único enfeite naquela tarde branca, vazia, tá ligado? E só tá lá de enfeite mesmo. É o que a gente fala. Só a Jukebox não basta. Exatamente. Tá faltando um casaco por ali jogado, uma cueca jogada por ali, mesa por ali, não sei o que. Pô, uma cueca aí é foda, né? Porque, pô, o cara é senhor do tempo, mas ele tem que ter modos também. Amigo, o doutor já foi pelado pra igreja. Não, pelado pra igreja tudo bem, mas assim, cueca suja jogada. Pelado pra igreja, tudo bem. Grandes frases. Não, pô, mas. Amigo, você Ele vai pra tava igreja sujo. pelado, é O isso? pau dele tava sujo? Não tava. Eu não sei, eu não acredito. vi o pau dele. Quem viu foi a Clara. Exatamente, ela não falou que tava sujo. Amigo, recentemente eu estive numa igreja de roupa, né, claro. E eu já me surpreendi que eu não queimei quando eu entrei nela, então. Mas por que você ficou surpreso que você não queimou? Você é gay por acaso? Não. Cara, eu tava conversando, tava no casamento de um amigo meu, né? E aí a gente, tipo assim, depois do casamento, tava na festa, né, do lado da igreja. Tipo assim, aí tem a igreja dentro da igreja tem um espaço, né? E tava tipo, o bolo, tudo mais, festa. E aí eu tava conversando com os amigos e a gente falou alguma coisa do tipo de alguém que teve trigêmeos, algum vídeo de um cara que descobrindo que tinha trigêmeos. E aí eu fiz a piada, tipo, nesses casos, será que dá pra abortar dois? E aí depois Caralho! eu fiquei, tipo, cara... E aí depois eu fiquei tipo, caralho, verdade, né? Eu tô fazendo essa piada do lado de uma igreja. Ai, porra, Rafa. Não, mas tudo bem, o meu grupo de amigos era o mais religioso era o que tava casando, o resto não era muito não. Os que escutaram a piada. Ou pelo menos os que eram pra escutar, né? Ai, cara. Teve festa de casamento depois? Não, essa era a festa. Ele tava na festa, isso era tipo um bolinho, assim, sabe? Teve bebida? Teve refrigerante. E meu grupo nem bebe, esse grupo específico.
Mas eu acho que o pessoal da igreja também não tava bebendo, não. Eles só tava bebendo refrigerante. Não vi bebida, vi refri só. Nem tinha me questionado disso, na verdade. Nossa, você falando assim, pelado na igreja, aí tudo bem. Você já foi pelado na igreja, por acaso? Não. É que você falou com uma naturalidade que eu fiquei assustado até. Não, é que muitas vezes. É que muitas vezes eu falo isso. Ah, não sei o que, tudo bem, né? Mas tal. E aí eu falei, e aí só depois eu pensei no que eu falei. Nossa, tu falou com uma naturalidade tão... Pelado pra igreja, tudo bem, né? Depois você fica com nojinho de praia de nudismo, eu, hein? Ai. Mas vamos lá, vamos voltar pra história. Pelado pra igreja, tudo bem, é foda. Suas palavras, não minhas. Exatamente. Ai. Pô, mas eu super entendo a Felice. Tem vezes que só a musiquinha certa que bota a gente no mood certo, sabe? Que tranquiliza a gente, que a gente... né? É o espantavecna dela. Sim. Qual que é o seu espantavecna? Pô, não faço a menor ideia. Qual é o meu espantavecna? Sei lá, mano. É que é foda, porque as músicas que eu escuto, que eu diria que eram minhas preferidas, elas são todas tristes, então eu acho que elas iam fazer o Vecna me pegar mais rápido. Canta aí, cada uma. Eu gosto uma. É a música. A última música, né? A música de encerramento do Final Fantasy VII Remake, que é Hollow. Aham. Agora eu não vou. Agora eu vou estar com vergonha de cantar. Não sei cantar. É inglês, pô. É imperialismo. Sei lá, meu espantavecna ou seria... Porra... É foda, né? Porque o meu espantavecna é idioma de fascista, é impressionante. Ou seria uma música em italiano, ou seria uma música do Linkin Park. Linkin Park é bom. Sei lá, mas acho que tem um momento espantavecna que é a Emily Armstrong cantando o What I've Done. E enquanto ela tá cantando, uma fã, ela fica recitando o discurso do Optimus Prime. Sim. Ou melhor, aquele que chega numa parte e o cara levanta o cartaz, que é o início dos créditos do... Sim! Esses são os meus momentos espantavecna. Enfim, né, o Churchill ele fica vendo, né, a população virando esse monstro, né, com a chuva. E aí ele vê a Tardes em direção pro disco e ele fala: "Oh, gostei dessa caixa, né? Eu quero comprar ela." Desculpe, senhor, mas minha caixa não está à venda. Caia fora, seu estranho. E aí ele fala: "Pô, eu quero comprar tudo. Os monstros, o planta de testes, a tecnologia, a marca, a companhia." E ele... É engraçado, a gente que é rico é assim, né? Acho que dá pra comprar tudo com dinheiro. Às vezes até dá, Elon Musk, cough. Exatamente. Pô, e a moça lá, ela não é boba nem nada. Ela aceita os termos dele e ele compra tudo. Porra, agora a gente não tem mais responsabilidade de mais nada. Ele que assume os BO agora. Ah, isso que é interessante. E aí a Felice, ela acorda na tarde, né? Ela fica toda confusa. E o doutor ele explica o que aconteceu com ela, né? Que o DNA dela tá misturado. Parte humano, parte xenoide, parte misiano, parte Goblin. Os monstros que ele e a Ruby foram vendo com o passar das aventuras e que as memórias foram pra essa empresa, né? Fazer esse reagente. Ou seja, usaram as memórias da menina do Mingus. Pois é, e aí por conta disso, né, que o irmão dela acaba tendo essas asas de fada. E depois todos eles crescem essas asas de fada e vão atrás desse quartel-general da cohort. O Churches, ele assume o lugar. E, cara, é muito bizarro porque o Churches lembra muito o Elon Musk e, tipo, tem X pra tudo quanto que é lado. E lembra... Caramba, coisas que você não queria pensar, né? Não, mas, cara, tá aí. Não vê quem quer. Exatamente. E ele ainda é verde e amarelo. Tipo o velho da van. Exatamente. Pois é, a Tati chega lá, né, não sei o que. E a Felícia ela já vai atacando em cima, né, esses guardas robôs, não sei o que.
E enquanto o Doutor e a Ruby eles estão se reencontrando e, sabe, se atualizando com as coisas que estão acontecendo, toda a população ali do planeta de testes está batendo ali no vidro do disco. E vão entrar, né? Estão quebrando esse vidro. E aí a Ruby, ela... Enquanto eu tava tendo a mente dela, né? Com as memórias dela sendo roubadas, ela foi muito esperta, porque enquanto isso acontecia, ela pensava em criaturas mágicas indo resgatar ela. E é por isso que tá todo mundo indo pra lá, né? Pra resgatar a Ruby, sua criadora. Ah! Parece que o jogo virou. É isso, uma legião de monstros mágicos em salvar sua loira. Tipo os fãs indo pra guerra pra poder defender a Lady Gaga. Cara, eu achei que você ia falar da. Nossa, esqueci o nome dela, da Taylor Swift. Não, é porque o fã da Lady Gaga são os Little Monsters, né? Então tá muito... Eu não podia perder essa piada. Ah, sim. Entendi. Não tinha pego a referência. Pois é, aí o Churchill ele vai embora, não sei o que. E o doutor ele vai lidar com os monstros. E aí ele encontra, né, com a Rancine, e ela tá com aqueles guardas ciclopes, não sei o que. E ele fala, o que você tá fazendo aqui? Eu comprei essa porra, tá na minha gestão. E ela fala, seu contrato tá expirado, tirando sarro com a forma de falar dos Churchills. Tá expirado. Tá expirado, falando bem carioca. Expirou, mané. Um cara aqui que vai... que ficou maluco. Mas aí depois ele se reabilita. Ele é um expirado? Pode ser. E aí a Rancine, ela explica, né, que a cidade foi planejada como um zoológico humano, né? Pessoas artificiais vivendo em cidades falsas, em um mundo oco, para atrair, né, atenção em outras galáxias, não sei o que. Só que humanos não eram interessantes o suficiente, né, para chamar atenção. E aí faliu. Então eles fizeram, né, esse disco de reconstituição, criando, né, esses agentes de serviço. E criaram essa dinâmica das invasões. Eles literalmente falaram, cara, a gente achou que humanos eram um puta case de sucesso, meu. Mas todo mundo achou paia. E aí eles vendiam nessa promessa, né, do melhor exército de todos, pra fazer golpe nesses impérios. Voltando a lembrar do Elon Musk. Comenta, né, que esses humanos são psicoformas, né? E esse conceito das psicoformas já apareceu antes na Doctor Magazine. Na primeira leitura do 14º Doutor, inclusive, né? Que ele lutou contra os Daleks, né? O Liberation of the Daleks. No fim das contas, as mutações que eles passaram são revertidas, todos eles retornam a serem humanos. E é isso. É isso? É. Então, chegamos às notas. Qual a sua nota? Minha nota pra essa história, novamente, é uma nota... Ah, cara, essas histórias de coisas são muito rapidinhas. Eu acho legal essa, achei bem melhor, assim, das que a gente leu até agora, acho que é uma das melhores. E eu dou Também não acho tudo isso, não. Eu dou um 8. Eu daria um 7.8. Porque, tipo, ela diverte, ela entretém, é bacana e tudo mais. Só que não é tudo isso. Ela tem conceitos bacanas, mas, tipo, é bem rápida também, né? Se ela fosse como a do ateliê do Sommelier de Medos, por exemplo, né? Que foram 5 edições, daria pra ser muita coisa legal. Então, a impressão que eu tenho com... Até quer dizer, o Sommelier de Medos, eu acho que ele foi bem feito, assim. Mas a impressão que eu tenho com a maioria dessas histórias, até por elas serem bem curtinhas, é que, tipo... É uma boa ideia, só que poderia ser muito mais explorado do que realmente foi. Bom, agora a gente vai entrar em histórias que são one shot, né? Que são uma tirinha de no máximo 6 páginas, porque são aventuras aonde o doutor já está sem a Ruby. Já são pós o final da primeira temporada. E elas todas acontecem nesse intervalo entre Pyre of Death com Joy to the World e Joy to the World por início da nova temporada, o The Robot Revolution. Sim. Primeiro aqui, dessas
dessas mais curtinhas, né? Tem o doutor parando em um planeta alienígena e ele vai descrevendo as coisas que ele vê, né? E ele fica falando sozinho. E é interessante ele falando sozinho porque é como se ele estivesse falando pra alguém que estivesse viajando junto com ele e ele não se toca que ele tá sozinho, sabe? Sim. E basicamente o doutor ele fica o quadrinho inteiro correndo. O nome é Run, não é? Chega um cara com uma mancha preta na mão, e me lembra muito o episódio Curse of the Black Spot, né? E ele encosta no doutor e aí o doutor ele fica correndo desse lobo meio fantasma, sabe? Dessa energia azul. O quadrinho inteiro, basicamente isso. E aí, tipo, o lobo pega o cara, e aí, o lobo era meio de energia, mas aí depois que o lobo pega o cara, ele vira um lobo normal. Isso. Quer dizer, normal não, porque ele é imenso, né? Aham. E aí tem um inseto que tá gravando o doutor. E aí depois chegam uns guardas, assim, uma montaria, a cavalo, sabe? Disparando contra o doutor. Sim. E aí é isso, né? E aí depois ele vai embora, tchau. É isso, gente. Deu meu tempo. E essa é a grande história. Notas. Eu acho tão mediano, sabe? Eles ficam falando, tipo assim, você não pode correr pra sempre, esse é o tempo, não sei o quê. E aí tem a questão dos caçadores que estão fazendo isso por esporte, né? Caçando por esporte, não sei o que, trará. E eles aprisionam o lobo por conta disso. O doutor fica puto, não sei o quê. Aí chegam uns bichos ali dos céus e vão atrás dos guardas. E o doutor dá as costas e vai pra tarde, sabe? Eu acho tão qualquer coisa. Eu acho tão estranha, na verdade, essa história, sabe? Tipo, parece que ela apresenta um problema e depois o doutor vai embora. Tá só pra dizer que o doutor tá sempre na correria, só que não para quieto, não sei o quê. É só pra dizer isso, na verdade. Cara, sabe o que incomoda nessas histórias? É que, principalmente essas que é só um coisa, eu acho que ela poderia ter começado da metade, tá ligado? Acho que não precisava essa parte da tarde chegando. Não, cara, ela poderia começar do doutor correndo do lobo. Sabe? Essa história poderia só não existir também, né? Porque... Também. A próxima é a mais interessante dessas short stories. Porque a gente começa. Você aí, Rafa. Você aqui vai ter muito lugar de fala nessa aqui. Porque a gente começa com um gato em cima de uma caçamba de lixo, mas não é qualquer gato. É um gato hipnótico. Todos os gatos são hipnóticos. E o que eu acho foda é que esse gato já começa falando assim diretamente com a gente. E aí ele fala assim, você é só mais um gato de outra dimensão, não sei o que. Peraí, ele fala o quê? Não, eu sou um gato hipnótico. Você pode ter ouvido falar de mim. E caso você não tenha ouvido falar, eu sou o gato que salvou o mundo de um bando de bananas de outra dimensão. Bem, com a ajuda de um carinha. Senta aí que eu vou te contar tudo sobre isso. E eu acho incrível sobre isso porque, tipo, essa história toda pode ter sido uma grande lorota desse gato. Mas o mais provável é isso mesmo, né? Pois que é. Gato mente. Porra, eu acho... Eu gosto muito dessa história, sabe? Uhum. Porque ela é muito direto ao ponto em tudo que acontece. Então, isso é um bagulho que eu tenho com essas historinhas, principalmente essas 6 páginas, que eu acho que essa ainda é legal. Mas eu acho que caberia muito mais se fosse aquelas histórias que é só uma piada, tá ligado? Se bem que essa é meio que só uma piada, tipo, não precisa ter realmente um problema, um negócio pra resolver. Porque... Tipo, o doutor ele chega aqui, né, nesse estúdio 54, e ele fala, no auge da discoteca, a Ruby iria curtir isso aqui, não sei o quê. Ele tá sentindo ainda a falta da Ruby, sabe? E aí... Sim, cara, ele não supera loiras. Não supera, a loira é ponto fraco dele. E aí, do nada, ele vê esse globo de espelhos no meio do céu e ele fica achando isso muito estranho. E aí aparece esse gato hipnótico e eles vão conversando, não sei o que, e o gato fala assim, porra,
pula nessa poça, não sei o que, e parece uma poça, que é um portal, não sei o que. Uhum. E ele para no meio, num canto do escuro, cheio de lixo, não sei o que. Num corredor escuro. E o gato vai junto. E eles vão acompanhando um ao outro. O gato tenta hipnotizar o doutor, só que o doutor não cai. Ele não funciona nele. E estão os dois tentando investigar, né, o que é esse globo de espelhos que está ali em cima no céu. E acabam descobrindo que esse globo de espelhos, na verdade, era uma nave assim, alienígena de aliens enormes, muito largos, que tem uma boca, um olho, e no meio de uma pista de dança. Sim, eu gosto disso. E, mano, um detalhe que ficou meio estranho é que em alguns painéis eles são desenhados assim meio de lado, só que eles parecem meio planos, tá ligado? Não sei Sim. se deu essa impressão pra você. Sim, eu também senti E isso. eu não sei se isso é de propósito ou se isso é tipo sem querer, tá ligado? Uhum. E aí, eu acho incrível porque o doutor ele fica resolvendo um assunto muito sério com esses aliens, sabe? Tipo de uma invasão global. Na dança, na pista de dança. Ele joga o casaco pra cima e vai dançando contra os aliens. Nessa disputa. É assim que se resolve, é assim que a gente resolve nossos problemas. E aí tem sempre aquelas histórias, né, que a gente vive falando, tipo assim, essa história só funcionaria com esse doutor específico, só consigo imaginar esse doutor fazendo isso aqui. Isso aqui é o tipo de situação que eu só imagino o 15 fazendo, sabe? Resolver uma disputa na base da dança. Cara, eu até imaginaria o 11 fazendo, mas seria um negócio mais. Olha como ele não sabe dançar, talvez, sabe? A dança girafa bêbada. Exato. Ai, ai. Pois é, e aí o doutor ele começa nessa disputa de dança e ele vai fazendo os seus passos, joga o casaco no ar, não sei o que. Só que aí, esses aliens, eles não jogam limpo. Eles começam a petrificar o doutor. Não sabem perder. Pois é, a perna dele, né, vai virando pedra, o braço dele também. E aí, o doutor ele apela pro gato. E o gato, ele simplesmente faz esse alien tropeçar. Ele se mete no meio do caminho, o alien tropeça e ele hipnotiza esse alien. E aí ele manda esses aliens de volta, né, pra própria dimensão. E acaba a história, amigo, é só isso. Acaba a história. E aí finaliza com o gato falando tipo assim, já é hora de eu sair embora. Isso foi de verdade, caras? Ou será que foi? E pra você, Rafa? Essa história pra mim, acho que dessas que só tem uma parte, né, 6 páginas, que é bem pouco. É que, cara, 6 páginas é aquele coisa, tipo, é muito pouco, mas poderia ser, sei lá, se fosse tipo uma página, eu conseguiria pensar numa história com uma piada. 6 páginas é tipo, caramba, eu tenho que construir realmente uma história que tenha início, meio e fim, só que isso é muito pouco, sabe? E eu acho que ele usa muito bem essas 6 páginas. Então ele introduz coisas muito malucas sem explicar muito, o que é bom. E é isso, e uma solução rápida, um problema rápido, uma piada rápida, uma solução rápida, foi legal. Vou dar 8 porque foi funcional. Cara, devido a todas essas limitações do formato dessa história de já estar no Dr. Magazine e também de ser uma tirinha, sabe, com tudo isso, eu vou dar um 10. Porque ela cumpre muito bem tudo que ela se propõe a fazer, sabe? Uhum. Justo. E o final do gatinho hipnótico e ficar nessa, tipo assim, isso aqui aconteceu de verdade, foi lorota. Eu gosto. Pra mim aconteceu de verdade, eu consigo muito imaginar o 15º tendo que resolver alguma coisa na dança. Pra mim aconteceu de verdade também. Até porque eu li essa porra, né, tem que ter valido a pena. Não, que isso. É que na verdade nada disso aconteceu de verdade, né, gente? É uma HQ. Então. Tem isso. Mas é isso, tá? É aquela coisa, será que é canônico? No meu coração é. A próxima ela também é nesse período, né, entre Joy to the World e o Robot Revolution.
Inclusive, o traje do doutor é idêntico ao de Joy to the World. Em tudo, na verdade. Uhum. E aí, ele tá em um planeta alien, né? Uma civilização. E esse planeta é interessante porque é um hospital. É uma cidade inteira sendo um hospital. É aquela coisa, né? Privatiza e eles compram tudo, tá ligado? Daqui a pouco o Brasil vira uma Oxxo e... E é isso. E aí, cada rua dessa cidade, né, é uma ala diferente do hospital, né? Uma rua só para acidentes e emergências, a outra para patologia, sabe? É muito bizarro e é muito bacana. Isso é uma excelente premissa de episódio, inclusive. E aí ele chega nessa cidade, né, indo responder um SOS através do espaço-tempo. E ele vai investigando as coisas e acha muito estranho, né? Pô, uma cidade inteira, hospital, mas nenhum doutor por aqui, nenhum paciente por aqui, nenhuma enfermeira, nem porteiro, nem nada, nem mesmo uma lojinha de conveniências. Ele adora lojinhas. E aí é justamente aí que vem a questão da história, né? Sem sinais de vida. Depois ele encontra essas roupas, né, de proteção. Só que aí essas roupas começam a ir adiante pro doutor, né? Detectando sinais de vida. E quando se aproximam do doutor, o doutor ele percebe, né, que são feitas de uma gosma cinzenta, né? Ele tira a máscara de um desses, né? E sai essa gosma cinzenta. E aí são não dispositivos que se autorreplicam, né? Nanotecnologia. E estão indo atrás do doutor. Ele vai se refugiar em um templo. E aí quando ele abre esse templo, né? Ele assume que é justamente que é o colégio de anatomia, né? E aí ele entra no templo de Gofar. E ele vai investigando, né? Vai vendo por vários equipamentos, investigando a origem do sinal. E ele encontra a tumba desse Gofar. E é de lá a origem desse sinal. E quando ele abre, sai de lá esse Gofar. O Gofar, ele construiu uma câmara de suspensão de vida para que... E os discípulos desse Gofar atuam muito nessa pesquisa, né, em busca da cura da morte, em busca da imortalidade. E aí os átomos, né, do pessoal que trabalhava no hospital, dos pacientes, mas tudo isso virou essa matéria cinzenta que o doutor encontrou nas roupas. Sim. E aí depois o Gofar explica que ele pediu para os discípulos dele, né, que era a missão dos discípulos dele criar um ser sintético que pudesse extrair a morte através de um toque, né, tirar a morte dos pacientes através de um toque. A cura para todas as doenças. Uhum. E aí o próprio Gofar ele foi o primeiro sujeito, né, desse teste. E funcionou. Ele foi lá e colocou, né, e foi pra câmara depois disso. Só que aí isso foi pros pacientes, pro restante do staff, e todos eles morreram e viraram essa matéria cinzenta, né? E aí tem esse joguinho de palavras, né? Porque nisso ele trouxe a morte à morte. E a gente já sabe que em Doctor Who, quando você traz morte à morte, você traz vida. Só que aí esse ser ele foi corrompido, né? Foi por isso de trazer morte à morte, e ao invés de curar as pessoas, foi assassinando elas. Uhum. Tá vendo, Russell? Eu sei que você traz morte à morte. É que ele fez... É que o Russell fez conta de multiplicação e esse aí fez conta de soma. Sim. Mas enfim, aí o doutor ele consegue trazer esse pessoal em direção ao templo, né? Por conta das ondas cerebrais que o templo estava emanando, e todos eles se comunicam com isso, não sei o que. E aí o Gofar, depois ele exige que o doutor ele abra a Tardes para que ele possa viajar para outros cantos, e o doutor ele se recusa. E aí o doutor ele vai lá e fala tipo assim, pô, você tá lembrando de uma coisinha aí. Gofar, os seus discípulos, eles um dia tudo isso aqui vai ser uma lenda,
os discípulos eles vão se lembrar como os ferreiros da morte de Goth. A cura suprema da panaceia, não sei o que, tarará. E aí, isso vai ser conhecido como a arma suprema. E o Gofar não era o Gofar. Ele era... porque ele não tinha sinais de vida ali detectados. Era a morte encarnada se passando por Gofar. E não estamos falando de Sutek. Era outra morte. E o Luthor ele percebe isso porque ele não parava de ficar se referindo em terceira pessoa, sabe? E aquela coisa, todo sujeito que só se refere em terceira pessoa, bom sujeito não é. É coisa de gente má, né? Isso aqui é foda. O quê? É que a gente toda hora está falando ó Rafa nesse podcast. Mas a gente se referencia um ao outro. Será? Será? Nada me garante que você não tenha se referido em terceira Agora o pessoa. Rafa nesse ficou podcast. confuso, hein? Nada me garante que você não tenha se referido em terceira pessoa nesse podcast. Ou nos Verdade. outros que a gente gravou. Nada me garante que você não seja uma terceira pessoa nesse podcast. Oi? Eu sou segunda, não tem Exatamente. terceira pessoa. Exatamente. Aí, ó. Todo mundo sempre achou que você era a primeira. Não. Onde já se viu alguém ser protagonista? Exatamente. É por isso que ele me chamou, gente. Aí ele falou, nossa, você é hétero. Vai ter que vir. Tá faltando. Chamei pra cumprir a cota. Exatamente. E o Gofar, ele já apareceu antes nos quadrinhos de Doctor Who, né? A aparição dele aqui é uma referência à introdução dele na Doctor Who Weekly, que foi uma história do Quarto Doutor, onde na verdade os protagonistas dessa história foram os Cybermen. Black Legacy, o nome da história, historinha de 4 partes, que foi da Doctor Who Weekly 35 até a 38. E ela é interessante porque acompanha um grupo de Cybermen explorando um planeta. Esse planeta eu não lembro se ele recebe um nome, eu acho que não recebe. Mas no fim das contas é esse planeta aqui, hospital. E aí, esses Cybermen, eles têm nome próprio, eles têm nome próprio assim pra cada um. E eles têm rastros de emoções e personalidades ali também. Certo. E com o passar do tempo que eles vão explorando esse planeta, como forma de conquistá-lo, de estabelecer uma colônia ali, uma doença vai remetendo esses Cybermen, né? Eles vão enferrujando e as suas tropas elas vão diminuindo a um ponto que sobra só o Cyber Leader. E aí ele se depara com o Gofar, né? E quando ele se encontra com o Gofar, ele acaba saindo vivo e ele acha isso muito estranho. E aí depois ele saca qual foi a tirada do Gofar, que ele só saiu vivo porque o Gofar precisava dele. E aí ele retorna. Por que ele precisava dele? Justamente era poder usar a nave de Cyber Leader para poder ir para outros mundos e matar outros mundos. E aí esse Cyber Leader, quando ele se toca disso, ele vai para sua nave e ele faz a sequência de autodestruição e ela explode com ele lá dentro. E aí? E aí aqui o doutor ele distrai o Gofar, ele explode o templo e isso serve como uma forma de despistar e ele foge na Tardes. E aí depois ele fica olhando, né, o cenário do planeta, né, já depois de olhar a distância, e o quadrinho encerra justamente com a nave do Cyberman aterrissando no planeta. O comecinho do Black Legacy. Notas. Rafa? Notas. Gosto dessa história. Mano, a gravação tá em quanto tempo? Bastante, amigo. Eu tô percebendo. Tá menor Nossa. que o de Ruptura. Sério? Eu achei que já tava no mesmo tempo. Tá menor. Gosto dessa história. Não tenho grandes coisas a falar sobre ela. Acho que eu vou dar um 7,5. Ai, cara, eu acho ela muito mediana, muito medíocre em muita coisa, em tudo, na verdade.
sendo bem sincero. A única coisa legal dela é que ela se conecta com Black Legacy, que é uma... Apesar, né, da controvérsia, né, do Cybermen terem nomes próprios e terem alguns resquícios de emoções, eu acho que ela o ponto positivo de Black Legacy, né... Mas o que é controverso disso? Porque os Cybermen são justamente pra não terem emoções, Não, terem sim, humanidade, mas é justamente, tipo... Pô, fã é foda, né? O negócio... Quando o cara quer fazer um negócio diferente, o povo só reclama. Enfim, essa história que eu acho muito mediana em tudo. E é meio foda também na história onde o doutor tá sozinho, porque ele tem que ficar... Lembra da história do segundo que eu falei? Que ele fica expondo toda hora esses pensamentos, fica falando direto. Uhum. E aí ele fica falando que vai fazer uma coisa enquanto está fazendo uma coisa no quadro. Isso me incomoda. Monólogo expositivo. É, muito expositivo. Muito, 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 muito. Se diálogo expositivo já é ruim, monólogo expositivo é pior ainda. Exato, exato. Porra, nem sempre vai ser um revencente, sempre, sabe? Quando ser monólogo. Então, sei lá, 6 no máximo. O maneiro pra mim é a conexão que tem com Black Legacy, que é uma história muito bacana de Cybermen. Mas fora isso, é uma história muito medíocre. É isso, acabou a nossa maratona? Acabou. Então é isso, pessoal. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês não podem me encontrar no Instagram. Quer dizer, podem, mas ao mesmo tempo não podem. Problemas técnicos. A minha conta antiga, @Rafael Wayne, não existe mais. Foi de Vasco. Mas você já fez uma nova. Já fiz uma nova. Agora a nova é Rafael.Wayne. Então vocês podem me encontrar lá. Criei hoje, inclusive, na data de publicação desse podcast, na segunda-feira. Então, aí, amigo, a gente já traçou a gravação desse pra você não dar fake news na sua propaganda aí. Teu cu. Então vão lá, me sigam, deem essa moralzinha. Também vocês podem me encontrar no Blue Sky, Rafael Wayne. Nessas duas contas são 2 Fs, é bom lembrar. E o Blue Box Cast vocês encontram sim no Blue Sky e no Instagram, @BlueBoxCast, com a nossa Tardes viajando por todo tempo e espaço e materializando nos seus feeds que vocês já sabem: Spotify, Amazon Music, Deezer, Cashbox, iHeartRadio, YouTube e YouTube Music. Bom, pessoas, eu sou o Rafa França. Vocês podem me encontrar no Instagram como Rafarts_Drowns. E vocês podem encontrar também o nosso outro projeto, o Na Hora a Gente Junta, no YouTube e nos feeds de podcast, como Na Hora a Gente Junta, e nas redes sociais do Instagram e do TikTok como nhgj.podcast. E é isso, teve react do novo Tales of the Underworld de Star Wars. Em breve terá, já está gravado, né? Só precisa ser editado, que é bem chatinho de editar, porque é muita coisa. O nosso A Hora do Arrependimento de Emília Pérez. E é isso. Esse aí foi fogo. Eu achei que daria tempo de eu começar a editar hoje, mas demorou pra caramba esse podcast. Pois então, pessoas, esse episódio aqui é pra ter ido ao ar ontem, né, no domingo. E agora, como tá indo de segunda-feira, faltam oficialmente 5 dias para a nova temporada de Doctor Who vir ao ar e 6 dias para a nossa cobertura começar. Então, domingo, 13 de abril, 10 da manhã, felizmente, né? Eu espero, 10 da manhã, já vai estar o nosso episódio 49, dando início à cobertura da nova temporada de Doctor Who. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou!